Algo que eu tenho alertado nas nossas conversas é a presença do antissemitismo da extrema-direita na América Latina e na Europa. No caso da Europa, tantas vezes aqui eu comentei, o caso da Polônia, Hungria, na Itália, na França, né? Agora, a presença, não sei o que vai acontecer na Espanha com o Vox, ou seja, a presença, outra vez, né, desse fantasma que ronda a história europeia, né? Esse espectro, o espectro do antissemitismo. E presente aqui na América Latina e no nosso país aqui no Brasil. No caso do Brasil, mesmo quando nós passamos pelo movimento integralista, a Ação Integralista Brasileira, criada por Plínio Salgado em outubro de 1932, é importante destacar nessa questão que o integralismo não era antissemita. Tinha um líder antissemita lá, o Gustavo Barroso, que escreveu umas coisas pavorosas, como História Secreta do Brasil, um monte de bobagens e tal, mas o integralismo não era antissemita, né? Mas o antissemitismo sempre esteve presente aqui, basta ver, eu citei outro dia o livro da Tuti Carneiro, o antissemitismo na era Vargas, em que mostra como que o governo brasileiro, na época da ditadura do Estado Novo, criou dificuldades para os judeus que queriam vir ao Brasil, né? Que estavam fugindo do antissemitismo, do nazismo, o fascismo depois, em certo momento, vira antissemita, já a partir ali de 1938 na Itália, e dos regimes autoritários da Europa Oriental, e as dificuldades que o governo brasileiro criou. E por que eu estou dizendo isso? Hoje, olhando o jornal Folha de São Paulo, eu encontrei, vale a pena ler, a coluna de Patrícia Campos Melo, o antissemitismo cresce no Brasil, aponta uma pesquisa, que em 5 anos o número de pessoas com preconceito contra judeus foi de 16% para 25%. Nos últimos 5 anos, chegando a 2019 a 25%. Isso tem uma relação direta com o crescimento da extrema-direita no Brasil. Uma relação direta, e eu tenho acentuado isso e eu tenho muita preocupação em relação a essa questão. E a mesma pesquisa apresenta um dado muito preocupante, mas muito preocupante, que os maiores índices de antissemitismo foram encontrados na Polônia, 48%, na Ucrânia, 46%, na África do Sul, 47% e na Hungria, 42%. No caso da Hungria, o governo brasileiro de Jair Bolsonaro tem uma relação hoje muito próxima, tanto está tendo uma conferência na Hungria agora dos cristãos perseguidos que tem representação oficial do Brasil. Nós não sabemos, mas foi apresentado, olhe no portal UOL, essa reportagem que causa medo, né? Porque a Hungria tem um regime antissemita também. Não é só que quase metade da população é antissemita, é que o Orbán é um presidente antissemita, persegue judeus. E o governo brasileiro é aliado de um governo que persegue judeus. A Polônia, idem. Não é só mais da metade da população polonesa que é antissemita. O governo polonês é antissemita. Bolsonaro estava aliado ao Matteo Salvini, que agora não faz parte mais do governo italiano, que é antissemita. Bolsonaro tem simpatias com a Frente Nacional na França, que é antissemita. Não sei se vai ter com o Vox, agora o partido espanhol, que é antissemita, racista e neofascista. Então a preocupação é o seguinte, há um perigo, nós estamos brincando com o perigo, não estamos levando a sério, estamos silenciando na hora que é necessário falar, agir contra o avanço do antissemitismo.